Trago hoje uma palavra em Josué, capítulo 3, verso 7, que diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouve a palavra do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conheceis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo dos homens, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor, toda a terra que possui, repousem nas águas o seu pé do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão no montão. E a acontecer que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes e a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas suas ribanceiras, e das ceifas pararam-se as águas, e viam de cima, levantando-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeretã, e as que desciam ao mar das Campinas e ao mar salgado foram todas reparadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Esta passagem de Josué traz aqui a dificuldade que eles tinham de caminhar no deserto, nas montanhas, nos vales. Porém, quando eles chegam no Jordão, mais uma vez eles não sabiam o que fazer. O povo de Israel não sabia. E Deus brada do céu, antes deles buscar a Deus, porque quem tinha separado Josué era o Senhor. E Deus disse a Josué: Josué, eu vou te honrar no meio do povo, como honrei Moisés. Eu vou te honrar, porém faça como eu lhe disser. Josué, aos homens que levam a arca, peguem cada um da tribo de Israel um homem, juntamente com o sacerdote, os líderes do povo, e leva juntamente com eles a arca. E quando o sacerdote que leva a arca tocar nas águas do Jordão, o milagre vai acontecer.
as águas que descem de cima das montanhas, as águas que ferem o mar, as águas que vêm do ribeiro, elas pararão, e o Jordão se abrirá para o povo passar e atravessar o Jordão. Diz a esse povo, diz o povo, que vão vencer mais um, os heteus, os jebuseus, os guerreiros que ainda estão depois do Jordão. Diga ao povo que continue, que marche. Diga ao povo que continue, que marche. E ele então chama o povo para cá e diz, vem para cá. Assim diz o Senhor, assim, assim, assim. E quando ele prepara o povo e os profetas, ele chama um de cada tribo. Das 12 tribos de Israel, ele chama um dos seus líderes de cada tribo. E ali os sacerdotes, juntamente, que carregavam a arca do Senhor. A arca significa a presença de Deus. E ele distribui o povo e discerne o povo para fazer conforme o que Deus lhe tem ordenado. E o povo vem, sai das suas tendas, traz ali todos os seus aparatos para viajar, para andar. E ali eles começam a andar. Quando chega o sacerdote com a arca e os líderes do povo, que toca a planta do pé na água do Jordão, o Jordão se abre como fez no Mar Vermelho com Moisés. As águas que desciam pararam num montão, e as águas que iam ou as que vinham do ribeiro pararam. E ali fez um caminho em seco para o povo passar no Jordão. Esta palavra traz aqui o conhecimento de Deus e o poder que Deus tem pela sua presença. Ali o Senhor direciona o povo, direciona Josué dizendo, a presença de Deus tem que ir primeiro. E quando os homens que carregavam a arca, que é a presença de Deus, toca nas águas, as águas se abrem e o povo passa. E o povo passa em seco. Mais uma vez, Deus mostra ao povo de Deus e a todos os homens que para Deus nada é impossível. Que as coisas impossíveis para os homens é possível para Deus. Deus faz o que quer, como quer, onde quiser, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Sobre esta palavra que nós possamos confiar no Senhor. Como ele já abriu o Mar Vermelho, ali ele abriu agora o Rio Jordão, para o povo atravessar, com mulheres, crianças, velhos, com todos que ali tinham a sua dificuldade e não sabia nadar. Mas ali o Senhor tem zelo e cuidado dos homens, das crianças, das mulheres grávidas, que não podia entrar em água. O Senhor cuida até dos detalhes, para que eles andem em seco e atravessem o Rio Jordão. O Senhor conhece a nossa pequenez, as nossas falhas, as nossas limitações. E sobre esta palavra, o Senhor abrirá a vitória, dará o impossível, que os nossos pés, os nossos braços não conseguem alcançar ou fazer. Se nós cremos na palavra, no direcionamento de Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu direcionamento. Que o Senhor continue direcionando o teu povo, trazendo cura, libertação, restauração. Abre, Senhor, o impossível. Faça, Senhor, que o impossível aconteça, trazendo a cura, as portas abertas, a realização dos sonhos, a concretização, ó Pai, daquilo que precisa ser feito no mundo físico. Traga, Senhor, no mundo espiritual a confirmação. Realizem na vida de cada um. A cada um, ó Deus, que se propõe em te servir, em te adorar, te bendizer na beleza da tua santidade. Fica conosco mais um dia. Continua nos trazendo a vitória, o livramento.
E desde já eu te agradeço pela tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.